Oi, gente, o meu nome é Denilma Dias e eu sou sobrevivente de um relacionamento com um narcisista perverso. Eu queria falar um pouco sobre o Hoover. O narcisista, ele sempre vai voltar através do Hoover. O Hoover é uma tática usada pelo narcisista para trazer a vítima de volta para o abuso. O narcisista pode fazer algo de muito ruim, te deixar com desespero e no momento seguinte já pode aplicar o Hoover. O Hoover também pode ser uma ideia de que o narcisista mudou, uma ideia de esperança ou uma ideia de que tudo vai ser diferente a partir de agora. Mas a verdade é que os narcisistas, ele volta para te humilhar, ele volta para se vingar, para te desprezar, para provar para todos que ele tem poder sobre você. Porque na verdade, ele não te ama, ele sente prazer em te ver sofrer e te destruir mais ainda. Ele não quer que você se cure, ele não quer que você se recupere, porque aí ele perderia todo o poder que ele tem sobre você. E ele volta quando ele bem quiser, pode ser daqui a algumas horas, daqui a um mês ou daqui a alguns anos. E ele volta com muito carinho, mexendo com o seu emocional para que você caia e volte novamente. Ele pode voltar por qualquer coisa. Pode ser por um sexo, um lanche ou para você bajulá-lo novamente. Ou pior, para poder te usar, abusar, te punir e te jogar novamente na lama, te jogar no caos. Ou também pode ser porque ele se deu mal com as outras vítimas dele. O narcisista, ele volta também só para ver como que você está, porque ele adora te ver no nada. Ele não quer que você saia do lugar. E ele odeia que você vá viver a sua vida. Ele odeia que a sua vida vá para frente. Ele sente ódio e desprezo por você. E toda vez que vocês voltarem, o narcisista vai te maltratar muito mais que antes e te odiar muito mais e te valorizar muito menos. Gente, o narcisista, ele volta porque ele não suporta que você supere o fim do relacionamento. Ele acha que tem o direito de ir e vir quando ele bem quiser, porque na cabeça dele você é um objeto para ele. Por isso, ele te descarta várias e várias vezes para depois praticar o rifle com você, para te sugar, te destruir, te humilhar e te descartar. Você pensa que ele está voltando para vocês viver bem, que agora vai ser diferente e ser feliz, mas não é. É somente para te sugar de volta para o abuso, para tirar tudo de bom que você tem, para desmantelar você. Porque o prazer do narcisista é te ver sofrer. O desejo dele é te fazer chorar. O desejo do narcisista é te fazer passar vergonha, sem empatia nenhuma. Ele precisa de você para se sentir superior, para sugar, porque os narcisistas são verdadeiros demônios da alma. E se você volta, esteja ciente que você vai ser somente usada, culpada de tudo isso a troco de nada. Porque o que ele te deu no início, todo aquele amor, aquilo tudo foi apenas uma ilusão, foi uma farsa. E quando ele volta, você pensa que ele voltou por você ou por causa da relação que tem entre vocês, mas não é, gente. Ele não está voltando para você ou por causa da relação, mas ele está voltando para te maltratar. Até porque esse relacionamento com o narcisista não existe, é apenas um teatro que você está participando sem ensaio, onde o ator principal é ele mesmo e depois te desvaloriza, te descarta e depois ele faz o Hoover. E isso acontece durante todo o ciclo do relacionamento abusivo. O narcisista nunca volta por causa de você, mas ele vai usar todos os recursos para que você pense que ele está voltando por causa de você, mas não é, porque ele não te ama, não é por causa do amor, ele apenas se nutre de você. E quando você voltar para o narcisista, ele entende que você quer o que ele tem para oferecer. E aí ele volta com a perversidade mais intensa, mais aguda. Quanto mais você voltar, mais acabada você vai ficar. E, gente, o narcisista, ele sabe que pratica o Hoover com você. Ele não é ingênuo, é tudo planejado. Ele volta simplesmente para o puro prazer.
porque é prazeroso para o narcisista te ver sofrendo por ele. Eles são covardes e voltam ajoelhados nos seus pés, chorando, mentindo, fazendo com que você se sinta culpado de tudo que aconteceu. Gente, contato zero é a solução, porque o narcisista, ele não desiste. E só de você responder um oi, que seja, o narcisista, ele já ganhou o suprimento que ele queria. E tipo, isso é tão surreal. Isso é muito surreal. Para o narcisista, você não é uma pessoa, você é um objeto dele. Ele te vicia igual uma droga. Você fica viciada, dependente emocionalmente e faz qualquer coisa para ter o narcisista de volta. Sabe quando um drogado está na abstinência e faz qualquer loucura para ter a droga de volta? Assim é a vítima do narcisista. Porque o narcisista, ele é narcótico. É como se realmente ele fosse uma droga. No caso, a vítima não ama o narcisista, ela está viciada e manipulada por ele. Ele te vicia, te adestra, te manipula e te deixa na abstinência para que você aceite as migalhas dadas por ele. O Hoover é aquela tentativa desesperada e calculada de puxar você de volta para o ciclo. É quando ele, de repente, lembra que você existe. É quando depois de meses, sem se importar com você, ele reaparece dizendo que ainda te ama, que sente a sua falta, que você é a pessoa mais importante da vida dele. E você que é feita de carne, de coração, de memória, você sente o impacto, porque não é fácil. Você já investiu seu tempo, já acreditou, já se entregou, e ouvir alguém dizer que te ama depois de tanta dor, mexe. Mexe porque, no fundo, uma parte sua sempre quis ouvir isso. Uma parte sua sempre esperou esse momento. Mas é aí que está a crueldade. O Wolverine não nasce do amor. Ele nasce do controle. O Wolverine não surge porque o narcisista mudou. Ele surge porque ele não suporta perder o poder que tinha sobre você. O Wolverine vem em várias formas. Às vezes é uma simples mensagem, como por exemplo, oi, como você tá? Uma curta frase, mas que carrega um veneno doce, porque ele sabe que essa pergunta já bagunça a sua mente. Às vezes também pode ser uma declaração dramática, cheia de promessas que nunca vão ser cumpridas. Como, por exemplo, dessa vez eu vou ser diferente, eu entendi tudo, eu não quero perder você. Mas isso é tudo manipulação, isso é tudo mentira. E tem também o Wolverine disfarçado de cuidado, que é quando ele manda mensagem dizendo: ah, eu soube que você não está bem, fiquei preocupado. Parece tão humano, tão genuíno, que você se pergunta: será que ele está me vendo? Mas na verdade, ele não está vendo você. Ele está vendo o risco de perder você, de perder o controle sobre você. E tem também o hoovering que ele faz, que é silencioso. Esse é bem traiçoeiro, é quando ele não fala nada diretamente, mas curte suas fotos, manda indiretas, aparece em lugares que você frequenta, manda recados através de outras pessoas. É tipo o fantasma rondando. Mas tudo isso é só para você lembrar que ele ainda existe. Ele está plantando uma semente de dúvida na sua cabeça. E você começa a pensar: será que ele mudou? Será que agora ele entendeu? Será que ainda vale a pena tentar mais uma vez? E é aí que mora o perigo. Porque o Wolverine não é sobre o que ele sente, é sobre o que ele quer que você sinta. Ele não vem para te dar algo novo, ele vem para sugar você de novo. E eu sei, você não é fraca, você não é ingênua, você não é burra, você é humana, você tem coração. E por isso, sim, às vezes você pensa em voltar. Porque o Wolverine cutuca justamente na ferida que ficou aberta. Ele toca na saudade, ele toca na esperança, nos momentos bons que de fato existiram. Porque se não tivesse existido nada bom, você não teria ficado tanto tempo. Mas na verdade, os momentos bons que ele te deu eram apenas iscas para te fisgar. Os momentos bons, eles eram parte do ciclo. E o Hoover é a tentativa de reiniciar esse ciclo,
Você já viu esse filme e você já sabe como que vai terminar. E no começo ele parece transformado, atencioso, presente, apaixonado. E você pensa, finalmente é isso. Agora vai dar certo. E por alguns dias ou semanas você até acredita, mas depois vem de novo. Vem o desprezo, vem a desvalorização, vem a manipulação, vem o controle. Porque nada mudou de verdade. O que mudou foi só a máscara. E cada vez que você volta, a ferida fica mais profunda. Porque além da dor, vem a sua própria culpa. Você começa a se sentir prisioneira e culpada de você mesma. Você fica atordoada, se perguntando por que que eu não consigo sair disso? Por que que eu volto? Por que que eu acredito? E isso destrói a sua autoestima mais do que qualquer palavra que ele diga. Mas deixa eu te falar uma coisa bem importante. Você não voltou porque você é fraca. Você voltou porque você amou, porque você acreditou, porque você deu chances, porque você é alguém que, apesar de tudo, não desistiu fácil. E isso é força, não é fraqueza. Você não é o problema. O problema nunca foi você acreditar. O problema sempre foi ele usar a sua fé como arma contra você. O Hoover, na verdade, é um teste. Ele aparece para te testar, para ver se ainda tem poder sobre você. Se você responder, se você ceder, ele vence. E se você não responder, ele se desespera. E aí ele vai vir com mais força, mais drama, mais encenação. Mas se você resistir, pouco a pouco, ele vai perder. Resistir não é fácil. Você vai sentir saudade. Você vai sentir vontade de ouvir aquela voz de novo. Você vai sentir vontade de receber aquela mensagem, de acreditar. Mas lembre-se, toda vez que você pensar em ceder, você pensa também todas as vezes que você chorou sozinha. Pensa nas noites em que você implorou por migalhas. Pense no vazio que ele deixou dentro de você. Pense como você se perdeu de você mesma. Isso é o Hoover, tentar te apagar. Ele tenta fazer você se esquecer a dor e lembrar só da ilusão. Mas você já viveu essa dor. Você não precisa viver essa dor de novo. Você não precisa responder. Você não precisa justificar. Você não precisa provar nada. O seu silêncio também é resposta. E acredite, o seu silêncio é o que mais assusta o narcisista. Porque o que mais assusta quem está no controle é o silêncio. E o Hoover não é amor. O Hoover é medo, medo de perder o domínio, medo de ver você livre, medo de encarar a própria insignificância, porque quando você se afasta, você mostra para ele algo que ele não suporta, que é você consegue viver sem ele. E isso é insuportável para quem se alimenta do controle. E eu sei, às vezes você pensa, mas e se eu nunca encontrar um amor? Essa é a armadilha do narcisista. Te convencer de que ele é insubstituível. Mas a verdade é que o amor que você tanto procura, ele nunca te deu. O narcisista, ele nunca te deu o amor que você tanto procura. Ele te deu foi migalhas. Ele te deu ilusão. O amor verdadeiro não vai te sugar. O amor verdadeiro, ele não vai pedir para você se diminuir. O amor verdadeiro, ele não vai andar em círculo. Você não nasceu para ser aspirada de volta para o vazio. Você nasceu para ser inteira. Você nasceu para ser oceano e não gota presa na mão de alguém. Não caia na conversa do narcisista. Converse com alguém da sua confiança. Não se isole da sua família. Não se isole dos seus amigos. Converse, porque o que é exposto não manipula. E o que é revelado não engana. E da próxima vez que o narcisista tentar te puxar, lembre-se
que você não é brinquedo, você não é posse, você é vida, você é luz, você é muito mais do que tentaram fazer você acreditar. Não acredite mais, não aceite mais ser usado pelo narcisista. Supere tudo e seja feliz. E por hoje é só. Gratidão.